Primeiro volume da obra: O Mundo de Monstros. Onde existe o atraso, existe o sofrimento. Existem as trevas. Por todos viverem no escuro, sofrendo sem saberem como se pode livrar desse sofrimento. Onde há adiantamento, há luz, e não há sofrimento. Quem sabe, não sofre, e quem não sabe, sofre. Existem os que pensam que sabem, mas o sofrimento prova que nada sabem, pois se soubessem, não sofreriam, nem fariam os demais sofrerem. Os que sabem não sofrem, porque quem sabe resolve tudo de bom para si e para todos. Mas o mundo vive com um saber tão insignificante que o sofrimento prova ser um saber triste e de nenhum valor. No mundo existem muitos envaidecidos, com uma sabedoria fraca, vendo e notando a nulidade dela, e considerando-se grandes sábios, quando não passam de grandes impostores. São impostores por serem sofredores, mantendo uma sabedoria que só traz sofrimento para todos. O que adianta, então, um saber que só existe para o sofrimento do povo? Não adianta nada. Como no mundo estão cansados de ver, sofrerem grandes e pequenos, ricos e pobres, os que dizem que sabem e os que dizem que nada sabem. O mundo está convertido por uma sabedoria invertida, aonde o atraso é adotado como saber. É tão visível isto como é visível o sofrimento do mundo. Tanto assim que admitem a salvação do mundo pelo desenvolvimento da destruição. Dentro de pouco tempo, verão como a água ferver e esfriar de repente, como uma brasa viva que jogada dentro d'água se apaga. Eu, o racional superior, faço ciente a todos que dentro de pouco tempo tudo estará normalizado e a paz reinará universalmente. Os homens nasceram no mundo, mas é preciso notar que o mundo não é dos homens, não é dos seus habitantes. E por o mundo não ser dos seus habitantes, é que nem tudo eles podem resolver. Agora vão começar a ver as coisas se encarreirarem para novos rumos e com caráter de melhoria universal. Acabar-se-á o absurdo do vivente que nasce aí nesse mundo não saber que isso aí não é seu e querer ter um franco domínio, julgando tudo a seu modo de ver, encarando seus semelhantes com um indiferentismo tal que não os considera seres iguais a si, por pensar ser melhor em tudo sem o ser. Eis a razão das desumanidades e o triste fim do mundo ser de uma forma tão diferente do que pensavam. Pensavam que era pelos transes do progresso do fogo e da destruição causada por ele. E quando acaba, é tão diferente. É pelo conhecimento da imunização racional. E assim, eu, o racional superior, dia e noite, noite e dia, aqui, trabalhando para o redígio desta grandiosa e maior obra universal. Isto é para verem a que ponto a humanidade chegou e a razão de todas as ruínas desse mundo. Nesse mundo deformado,
que teve o princípio e terá seu fim, os viventes não podiam deixar de ser como são, deformados, por serem produtos dessa deformação. Uma vez filhos dessa natureza desregulada, não podiam regular também. Vejam as modificações do tempo, as alterações da natureza e as modificações do sol. Ora é dia, ora é noite. Horas passando mal, horas satisfeitos. Sempre sem estabilidade, por serem filhos dessa natureza desregulada. O dia é mais alegre e a noite é mais triste. A lua foi assim condecorada rainha das fontes e dos seres pelas modificações que faz com os seus quartos. Ninguém tem estabilidade. A estabilidade é toda aparente, por o vivente não conhecer o seu eu. Se conhecesse, não viveria horrivelmente nesse desequilíbrio infernal. Mas agora, aí tem em mãos o porquê assim são e a razão de desconhecerem a sua origem. Agora estão conhecendo e vendo a planta da verdade das verdades em mãos, para ficarem convictos de que estão com o bastão da salvação eterna de todos, que é a escrituração da imunização racional. Muitos costumam pensar: este mundo é um fenômeno de que não se pode fazer julgamento. A vida não vale nada. É uma flor mal cheirosa que está exposta a todas as torturas, dores, sofrimentos. E por mais que se fuja dele, vem a morte e nos atormenta até a hora de pôr termo à nossa ilusão. Portanto, o que vale a vida? Não vale coisa alguma. Aparentemente, vão remediando até não poderem mais, com a morte sempre perto de todos, moribundos, expostos ao sofrimento e condenados à morte. Todos sabem muito, mas não conhecem nada. Nascem do nada, sem saberem porquê. Formam-se num tudo sem garantias, num tudo que nasceu do nada e que ao nada voltará, depois de sofrer a transformação natural. Os mistérios aí estavam todos incubados, conservados os enigmas do encanto. E só hoje, por meio da escrituração, universo em desencanto, chega à conclusão de tudo e de todos, com soluções definidas de princípio a fim, de onde vieram e para onde vão, como vieram e como vão, por que assim vivem e por que assim ficaram. E assim, com o equilíbrio racional, encontrando a felicidade, o sossego e a harmonia. Todas essas três coisas num conjunto só, por estarem equilibradas racionalmente. O equilíbrio racional é diferente das coisas adotadas pelos humanos irracionais. Os humanos, que não têm raciocínio e, por isso, adotam como elemento de prestígio o espiritismo, de todas as formas, de todos os jeitos e de todas as maneiras. Quem adota o espiritismo vive em experiências. É um desequilibrado, um aventureiro, um especulador, experimentando para ver se dá certo ou não.
tudo por não ter o raciocínio, a razão das coisas, a perfeição do ser e dos seres. Todos os humanos irracionais são espíritas, vivendo nas experiências disto ou daquilo, sem saberem com quem estão o direito e a razão. Pensam os irracionais, que são dotados da faculdade do raciocínio, e fazem uma confusão muito grande, confundindo o pensamento com o raciocínio. O raciocínio é uma coisa pura, limpa e perfeita, com um equilíbrio verdadeiro e definido. E o pensamento é uma coisa completamente desregulada, variante e suja. Os irracionais, quando estão pensando isto ou aquilo, costumam dizer que estão raciocinando, fazendo assim todas essas confusões, sem saberem a diferença que existe entre o pensamento e o raciocínio. Todos os bichos pensam. Todos os bichos têm pensamento. E por isso, criam, lembram de seus filhos, sabem que estão para ter crias e muito antes fazem sua cama, para depois irem buscar alimento para eles, com pleno saber do que podem e não podem dar para alimentá-los. As fêmeas pensam nos machos e os machos pensam nas fêmeas. Mas tudo que pensa é bicho e não tem estabilidade. O que é racional é limpo, puro e perfeito. A humanidade, por não se conhecer, julga ser o que não é e julga possuir virtudes que em si não existem. Todos os bichos, animais irracionais, são livres pensadores. Cantam, passeiam, trabalham, produzem de acordo com a sua categoria. Para serem racionais, precisam do conhecimento da imunização racional, pois daí nasce o equilíbrio fértil, completo e recompleto de tudo, terminando todas as dúvidas e experiências. O livre pensador é um bicho desequilibrado, que vive em experiência. E o racional é consciente, é equilibrado e possuidor de toda a felicidade. Onde existe o equilíbrio racional, existe o sossego e a paz, por estarem aí todas as virtudes consoantes ao modo do padrão de vida, pela organização feita pelo domínio racional. Nesse mundo, ninguém desfruta destes conhecimentos, e por isso reina o desassossego entre todos, por serem livres pensadores e viverem na incerteza de tudo e por tudo. A imunização racional é o maior brilhante do mundo, e para consegui-la é preciso apenas ler esta obra assiduamente. Quem quiser ser imunizado, que leia. Quem quiser ter o equilíbrio racional, que faça por onde. Reina o sol com a submissão do tempo, e por serem encantados é que sofrem amargurados, sem poderem suportar as variedades desse tempo, aonde são constantes as suas modificações, com bruscas mudanças de temperatura, levando o corpo humano a quase não resistir à sua submissão. A natureza se revolta com seus habitantes,
E essa revolta vai enfraquecendo-os aos poucos, como uma doença qualquer. Doenças provocadas pelas confusões e os desentendimentos, que fazem tudo torto e errado nesse mundo. Onde existe o certo e o direito, não existem confusões. Nesse mundo, aparentemente, tudo está certo, porque os errados dos errados não gostam que lhes mostrem, que provem os seus erros. E assim, errando cada vez mais, procurando sempre melhorar, e essas melhoras sempre ficando no nascedouro. O melhor do mundo é quando todos forem imunizados racionalmente. Então sim, enquanto existir a rudez, o desequilíbrio, a ganância, a inveja e o ciúme, tudo irá torto e de pior para pior. Então, perguntam os viventes: e há remédio para solucionar essa deformação tão angustiosa e tão venenosa? Respondo eu, o racional superior. É a imunização racional. Uma vez imunizados, todos têm o conhecimento completo do porquê de tudo e, por isso, passarão a ter em si a salvação eterna. E assim, racionalmente, sempre vencendo, sempre triunfando em todos os pontos de vista, com modéstia, calma, obediência e persistência. Quantos musos sem luz a implorar o afago universal, prevendo que tal existe, mas não sabendo como encontrar. Eis aqui, agora, o pleito da verdade das verdades, que muitos encantados procuram, desvanecidos, por nunca o terem encontrado. O comércio abarrotado de livros embusteiros, apresentando as coisas misteriosamente no infinito, deixando todos atrapalhados, por não poderem mostrar a verdade das verdades, e por isso, vendo que ela não existe nessas filosofias aonde brilha a autossugestão para o acréscimo das ilusões. Apresentam uma infinidade de verdades, mas sem base, e vão filosofando como podem, colocando tudo de lado por compreenderem a nulidade de todas essas filosofias. O poder da vida e as suas soluções não estão nessas histórias do filósofo homem, que aí nasceu como todos, que não sabem por que nasceram, não viram como o mundo foi feito e por isso nada sabem definir. Fazem uma porção de livros com uma infinidade de descrições ao seu modo de interpretar, mas não sabem, não viram, não conhecem nada do que dizem, por serem encantados e, como tal, verdadeiros cegos. Aqueles que procuram os livros e se aprofundam neles ficam completamente desiludidos e dizem: eu estou na mesma. Todos chegam à conclusão de que nada valem essas filosofias, porque não dão princípio nem fim à verdade das verdades. Forjaram toda essa papagaiada, dizendo que tudo sabem e não sabem nada. Eis porque o sofrimento vai aumentando e tragando todos, para mostrar que toda essa balofestia é um acúmulo de engrossamento, feito pelos engrossadores,
para iludir e passar o tempo. Os de ideias mais fracas ficam obsedados, e os mais fortes fazem os seus julgamentos e desistem desse mundo de veludos, dos sonhadores de grandezas que procuram fazer do povo um joguete com suas filosofias grosseiras. Não encontram nada de verdade, e por verem que esses engrossadores estão alheios a tudo, chegam à conclusão de que é esse o maior embusteirismo que existe no mundo. Desiludem-se, então, de tudo que se diz ser realidade. Procuram recursos dentro das filosofias que dizem estar com o saber e não encontram apoio. Então, compreendem todo o alcance do embusteirismo. Embusteirismo é tudo aquilo que não sabe dar solução de si, de onde veio e para onde vai, do porquê da existência do mundo, do porquê de tudo. Embusteirismo quer dizer encantado, enigmático, misterioso, principiando pelo seu ser que não sabe como se originou e acabando nas demais coisas. Embusteirismo é a razão de todas as confusões, de todas as lutas e de todo o mal que existe no mundo, por nada conhecer, nada saber e de nada ter certeza. No albor das esperanças já vivem todos há muito, cheios de esperanças, recheados de esperanças sem limites, muitas delas tornando-se, pelas variações, sonhos de flores do encanto, dos mil e tantos pensamentos, nas cogitações das realizações dos sonhos, para abrandar as algemas dos desejos. É assim a vida de todos, sempre com muitas esperanças que se multiplicam, porque os seres são insaciáveis e nunca estão satisfeitos com o que têm. No vagar dessas ilusões, vivem todos uma vida de sonho, que sempre manteve o trono do jardim das esperanças, por não terem plena certeza das coisas. Quem tem certeza não vive sonhando, nem vive de esperanças. Essa é a vida dos castelos, dos sonhos, dos desejos, das venturas, que fazem com que os viventes tenham ânimo de viver, embora sofrendo, mas sempre com uma infinidade de esperanças. Na realidade, são tão vagas estas coisas que, quando caem na realidade da vida, compreendem que tudo isso a que deram valor é um fulgor que só está na ilusão. Então dizem: a ilusão cega de uma tal maneira que somente quando estamos desiludidos é que damos pelas coisas. A vida só será boa quando for vivida racionalmente, por meio do conhecimento da imunização racional. A imunização não priva a liberdade de ninguém. Dá, sim, uma liberdade equilibrada. Com a imunização, cessam a ganância, a inveja, o orgulho, a ambição, a traição e o ciúme. A imunização racional dará ao ser humano uma vida normal em tudo e por tudo, com uma regulagem completa para o perfeito equilíbrio do vivente. O pensamento se transformará em raciocínio, por estarem imunizados. E desse modo, todos viverão em marcha diferente dessa que há muito vem nesse mundo.
A imunização racional é o maior tesouro do ser humano. E assim, brilhantes dias, brilhantes horas, alegres dias, alegres horas, brilhantes passos e alegres passos, multiplicando-se culminantemente.